Bom dia, pessoas. Eu acordei hoje decidido a falar de um tema que eu considero fascinante. Nós mesmos, seres humanos, nossa excentricidade, nossa bizarrice. Eu acho que nada é mais excêntrico do que a própria humanidade em si. Eu acho que a natureza criou coisas fantásticas. A evolução trouxe criaturas incríveis para o mundo, mas nada é tão bizarro quanto nós. Nem mesmo nossas criações, né? Os filmes de Hollywood, os livros, a ficção científica, nada do que nós criamos é tão bizarro quanto nós mesmos criadores. Isso, na verdade, é bem fácil de constatar. Se você assiste telejornais, quando você vê um telejornal, você vê ali inúmeras facetas da humanidade. Você vê aquelas coisas e pensa, caramba, como esse cara foi capaz disso? Só que isso também se dá onde você menos espera. Até mesmo os melhores entre nós, até mesmo aqueles que mais se destacaram, podem ser muito estranhos. E provavelmente quase sempre são, porque eu acho que há uma linha muito fina, muito tênue entre genialidade e loucura e bizarrice. Por vezes uma não existe sem a outra. E é esse o ponto em que eu quero chegar. Eu vou fazer uma pequena lista aqui de gente que eu admiro, que se destacou muito no mundo, mas que tinha um lado muito sombrio, muito excêntrico e muito controverso. E eu vou começar por um cara que eu gosto bastante, Jack Kerouac. Kerouac era o expoente máximo da geração beat. Os beats eram fantásticos. Hoje em dia, até os filmes que você vê, os livros que você lê, a liberdade que as pessoas têm de escrever como escrevem, muito se deve aos beats. Carl Solomon, William Burroughs, Ginsberg, que era o meu predileto. Não existe, na minha opinião, poeta melhor do que o Ginsberg. Claro, é a minha opinião, mas não existe, na minha opinião, ninguém melhor do que ele. Esses caras eram fantásticos, mas serem gênios da literatura não os impedia de serem estranhos. E Carroll era estranho. Era um bêbado inveterado. Ele morava em Long Island durante uma época da vida dele, e os moradores de Long Island costumavam vê-lo com frequência andando descalço, bêbado e puxando um carrinho de compras talvez. Veja você, e era o Carroll, famoso no mundo inteiro. E a fama muitas vezes era problema. Um exemplo disso, Salinger. Salinger odiava a fama que ele ganhou. Se tornou, principalmente nos últimos anos de vida, um completo recluso. Recusava qualquer contato com a mídia, com os jornais, com as pessoas em geral. E Salinger por si só já é uma história estranha. Não, não só ele, a pessoa, o ser humano Salinger, mas o escritor, o mito em volta dele. Porque Salinger escreveu O Apanhador no Campo de Centeios, um livro fantástico. Eu acho que eu ainda tenho na minha coleção. Mas esse livro tinha uma particularidade. A polícia constatou que diversos serial killers, diversos psicopatas tinham uma coisa em comum. Eles tinham em casa e haviam lido esse livro, O Apanhador no Campo de Centeios, de Salinger. E isso tornou o livro meio maldito. Fez o livro ser cult também. Inclusive conta a lenda que durante uma época quem comprava esse livro do Salinger ia imediatamente para uma lista de monitoramento do FBI. Acho que há um exagero nisso, mas o fato de que esse serial killers haviam lido o livro era verdade. E Salinger tinha uma particularidade que eu considero muito maluca. Salinger bebia a própria urina, por fins medicinais, segundo ele. Porra, é o típico caso em que eu prefiro a doença ao remédio, né? Mas ele bebia. Então, não bastasse tudo o que já tinha em volta do cara, ele tinha isso ainda. E aí nós podemos ir para Faulkner. Faulkner era uma criatura engraçada também. Famosíssimo no mundo inteiro, cultuado. Mas ele teve um emprego nos Correios. E ele foi despedido porque foi surpreendido jogando a correspondência das pessoas no lixo. Né?
Você esperaria isso do Faulkner? Não. Ele também, certa vez, quando foi arrumar emprego em Hollywood escrevendo roteiros, ele disse que ele era mais qualificado para escrever roteiros do Mickey Mouse. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Vai entender. Aí temos Virginia Woolf. Virginia Woolf, fantástica. Uma escritora sem igual, que escrevia seus livros em pé, de uma maneira muito desconfortável. Eu não consigo imaginar alguém escrevendo um livro, conseguindo se concentrar, e escrevia de maneira manuscrita, né, com caneta, em pé. Mas era assim que ela fazia. Aparentemente influenciada por uma irmã sua que era pintora. Pintores pintam em pé, ela fazia o mesmo. Bom, o processo criativo, dizem alguns, precisa de uma espécie de gatilho, de uma coisa que dispare. Virginia Woolf aparentemente precisava do gatilho de estar em pé. Vamos entender. E aí chegamos a Charles Dickens. Todo mundo ouviu falar de Charles Dickens. Contos de Natal, aquele Tudo em uma Noite, né, dos Três Fantasmas, que vinham visitar o velhinho Panduro, né, e mudavam a vida dele, o Sr. Scrooge, né, inúmeras adaptações na TV, no cinema. Todo mundo, mesmo que sem querer, já assistiu a um filme de Natal, a uma historinha de Natal que acabou sendo influenciada pelo Dickens. Quando você vê, né, você lê o que o Dickens escreveu, você pensa que era uma criatura muito fofa, muito meiga, alguém capaz de criar contos tão lindos, cheio de moral e de virtude. Pois bem, o Dickens tinha uma mania. Ele era obcecado por ir no necrotério da cidade para ficar analisando os corpos dos indigentes, dos afogados. Ele ficava lá, os funcionários do necrotério se acostumaram com isso. Ele ficava observando os corpos. Porra! Isso era o Dickens. É quase como ser Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Você não imaginaria nunca isso desse cara. Como eu disse, nós somos estranhos. E aí, por último, para fechar a lista, temos o nosso amigo Hemingway. Autor de coisas que são incríveis, autor de livros que eu acho que jamais serão esquecidos. O Velho e o Mar, Paris é uma Festa, Adeus às Armas. O cara é um escritor sem igual. Mas, como eu digo, ele era humano. Quais eram as facetas mais humanas do nosso amigo Hemingway? Ele era um brigão inveterado. Ele agrediu um crítico certa vez, na porrada mesmo, porque não gostou de uma crítica do cara. O nosso amigo Hemingway era herói de guerra, foi condecorado na guerra. Mas ele se orgulhava de ter matado, pelas contas dele, mais de 100 pessoas durante a guerra. Na verdade, chegou a usar a expressão assassinado. O cara era maluco, na verdade. E isso sem esquecer que Hemingway acabou se suicidando. Em um dado período da vida dele, mais perto do fim, a esposa mantinha todas as armas dele trancadas no porão para que ele não tivesse acesso, mas infelizmente um belo dia ele achou a chave, foi lá e deu cabo da própria vida. Antes disso acontecer, ele já não produzia mais nada, já não estava escrevendo mais nada, ele passava os dias polindo as suas armas e fazendo ataques nos jornais a qualquer pessoa de quem ele não gostasse. Hemingway era um gênio, inegável. Mas parece que aquela linha que eu falei que é muito tênue entre genialidade e loucura havia se rompido na mente dele. Então, para encerrar o nosso assunto, é o que eu estou falando. Nós somos muito bizarros. A nossa essência é ser bizarro. Nós somos criaturas muito estranhas. Faz parte de nós. Nós evoluímos para nos tornar complexos e bizarros. Às vezes nos dizemos surpreendidos com o que as pessoas são capazes de fazer, mas talvez só porque nos falte reflexão, talvez só porque nos falte parar para pensar que
quase nada é inalcançável quando está envolvido o estranho ser humano. Bom, vou ficando por aqui. Valeu.